Então, quando a gente sabe que a droga ela ajuda na socialização desse sujeito, ela vai estar nesse lugar. E é muito difícil na nossa cultura, no nosso país, a gente frequentar uma festa, uma comemoração, seja ela qual for, onde não tem nenhuma droga exposta, não é oferecido nenhum tipo de droga. O álcool sempre vai estar presente, né? E quando não faz, as pessoas têm uma tendência de reclamar. Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Kujert e eu faço parte do time da Saúde Mental Extrema. Estamos aqui para dar continuidade à profissão terapeuta, a jornada. Vou pegar meu celular aqui. Jornada do terapeuta 9K. O pessoal já está entrando aqui. Hoje nós vamos falar da dependência química. Então, quando a gente fala da dependência química, nós estamos falando de todas as dependências, né? Dependências mais comuns no nosso país é a dependência do álcool, que é a droga mais usada, uma droga lícita, né? Que está em todos os lugares. Depois nós temos a dependência da cannabis sativa, que é a maconha, a cocaína, o crack, e temos a dependência também das drogas sintéticas, né? A juventude usa muito embaladas essas drogas. Mas as que mais são usadas é o álcool, a maconha, os inalantes e a cocaína. Né, nos pontos de droga, no mesmo lugar que vende a maconha, vende a cocaína, o lança-perfume, o crack. E aí temos algumas diferenças, né? Tanto no tratamento quanto no sintoma desse sujeito que usa essa droga. E aí disso que a gente vai falar um pouco hoje aqui. Então nós sabemos historicamente que a droga ela auxilia no processo de socialização, né? Geralmente o início do uso das substâncias é na adolescência, onde o jovem começa a socializar, né? Então a gente tem a primeira experiência social que nós temos é na família, a segunda experiência social é na escola, e é na escola, a criança entra na escola, e aí quando entra ali na adolescência, na pré-adolescência, com 12, 13, 14 anos, que ele vai ter a primeira experiência, o primeiro contato, ou lá nesse ambiente mesmo escolar, ou então nas baladinhas, nas festas, que as crianças começam a sair, né? Então tem a experiência de casa, se já tem alguém ali que bebe, que fuma, tem essa experiência, daí vai para a escola. O adolescente ele tem essa tendência de buscar, muitas vezes relatam que iniciaram o uso da substância por curiosidade. Então de cada 10 pessoas que a gente pega, aí mais que a metade, umas 6, 7 pessoas vão dizer que foi por curiosidade. Outras por conta de um modelo que tinha lá na escola. Aquele que chamava mais atenção era quem era o usuário, quem estava já experimentando a droga.
Então é mais ou menos nessa época que se inicia. Por isso que quem tem filho adolescente sabe disso, né? Quando começa a usar droga, as notas da escola começam a cair, né? As professoras notam isso, né? E lá dentro desse ambiente escolar são formados grupos, né? As tribos, né? Então tem um grupinho lá que se forma e aí as professoras já começam a prestar atenção nesse grupo e geralmente elas arrumam uma forma de chamar os pais e avisarem, né, que está tendo dificuldade. Então quando a gente sabe que a droga ela ajuda na socialização desse sujeito, ela vai estar nesse lugar. E é muito difícil na nossa cultura, no nosso país, a gente frequentar uma festa, uma comemoração, seja ela qual for, onde não tem nenhuma droga exposta. Não é oferecido nenhum tipo de droga. O álcool sempre vai estar presente, né? Ou seja, num aniversário de criança, batizado, casamento, numa comemoração, o álcool sempre vai fazer parte ali e quando não faz, as pessoas têm uma tendência de reclamarem. Então, o usuário de álcool, ele vai demorar um pouco mais para buscar o tratamento. Geralmente, quem tem problema com álcool vai apresentar dificuldades por o álcool ser uma droga mais silenciosa e uma droga lícita. Quando esse sujeito busca o tratamento, ele já tem um grau de comprometimento maior. Já tem uma idade maior também, né? Então, geralmente, a pessoa quando busca tratamento por álcool está aí na faixa dos 30 anos. Depois dos 27 anos, 25, que ele vai buscar o tratamento. Já a maconha, os inalantes, a cocaína, tem uma tendência de buscar o tratamento mais cedo. O crack. Então, já logo na adolescência, fica muito mais fácil de identificar, né? Então, a maconha, ela deixa o cheiro, ela não é usada num ambiente ali, por exemplo, nós temos lá numa festa, comemorando lá um aniversário, uma balada mesmo, ela é usada antes ou depois, aí tem que sair, tem todo um... Mas ela deixa um vestígio, que é o cheiro, que é a pupila, que aí acaba comendo demais, muda o comportamento muito mais rápido do que o álcool. Uma pessoa embriagada, ela chega em casa, todo mundo percebe, ela exala o cheiro do álcool, e é uma coisa que é comum socialmente, né? Aí vai lá, dá um banho gelado, dá um café e dorme, e no outro dia vai ter a ressaca. E o comportamento do sujeito, ele vai ser visto quando ele está sob o efeito. Aí lá na festa ele vai perder o filtro social e vai acontecer alguns eventos que as pessoas vão comentar, vão falar depois. Mas com relação à maconha, tem uma mudança no comportamento maior. Né? O dependente de maconha, ele vai ter dificuldade
na disciplina para manter o trabalho, os estudos. Ele vai dormir mais. Quando ele está sob efeito da droga, ele vai comer bastante. Vai ficar mais lento, mais preguiçoso. Vai tirar o ânimo dessa pessoa. Então a maconha é uma droga depressora do sistema nervoso central. Então ela tira o ânimo, a vontade desse sujeito. Então ele fica lá no sofá o dia inteiro, não tem vontade de estudar, não tem vontade de fazer nada. Só vai ter ânimo quando usar a droga. A cocaína já é uma droga que o efeito colateral dela é o contrário da maconha. Ela acelera o sujeito, né? E aí ele vai... A maconha dá fome, a cocaína tira a fome, a pessoa não come. A maconha dá sono, a pessoa dorme muito. A cocaína, ela tira o sono. Então fica muito mais fácil de você enxergar, tem uma mudança maior no comportamento social desse sujeito, na convivência, na relação desse sujeito. A cocaína vai deixar esse sujeito mais ativo, mais agressivo. O usuário de cocaína, ele é mais agressivo. Já o usuário de maconha é uma droga que acalma. Então, quando a gente entende isso, a gente vai perceber que quando a gente vai tratar desse sujeito, se a gente fizer uma investigação mais profunda, a gente vai identificar algumas questões. Eu falei ontem sobre a gente usar as duas métricas lá para a gente buscar a causa, né? Por que o sujeito está naquela condição? O que levou ele a esse início? Então eles falam que foi a curiosidade e tal, que é o que eles conseguem falar. Mas como a gente sabe que a droga ajuda na socialização desse sujeito, a gente vai investigar como era esse sujeito antes da droga. Ele era tímido, né? Porque todas elas tiram a timidez, né? Então você usa a droga, você entra num estado alterado de consciência, perde o filtro social, a vergonha, a timidez vai embora. E aí o que esse sujeito faz quando ele perde a timidez? A gente vai identificando. Então é muito comum o adolescente ter alguma dificuldade e usar a droga como um remédio, como uma saída para aquela dificuldade que ele tem. Como, por exemplo, a vergonha, a timidez. Então a droga é um antídoto que é capaz de curar a timidez. Então, por exemplo, se ele usa... Hoje é muito difícil um dependente químico usar um tipo de droga só. A maioria das pessoas que vêm para tratamento, elas usam no mínimo 2 drogas, né? Ou a maconha, a cocaína, porque toda droga vai ter um efeito colateral. Essa mudança no comportamento que eu estou pontuando é um efeito colateral da droga. E aí com o tempo, com o tempo de uso, ele acaba encontrando uma saída. Então aquela pessoa que usa cocaína, ela vai ter o benefício da cocaína na festa, no trabalho. É muito comum as pessoas usarem cocaínas no trabalho para render mais, porque fica mais ativo, não dorme. Então
Por exemplo, tem algumas profissões que é mais comum o uso da cocaína. Uma delas é a profissão de motorista, o caminhoneiro. O caminhoneiro, para dirigir mais, para ficar mais tempo acordado, quanto mais tempo ele acordado, mais rende. Há uns anos atrás, até eu acho que menos de 10 anos atrás, eles tomavam um medicamento que era conhecido como nome de rebite, que não dormia. Esse medicamento foi tirado de circulação, foi proibido a produção dele, e aí os motoristas de caminhão começaram a usar a cocaína para não dormir, porque daí não precisa parar para dormir, não precisa parar para... Outra profissão também que usa bastante a cocaína e até outras drogas sintéticas é a profissão da saúde, os médicos. A profissão que mais a gente tem relatos estatísticos de morte por overdose é a medicina, porque eles têm acesso a essa droga, né? A várias drogas. Então tem que dobrar o plantão, né? Tanto médico quanto enfermeiro, quanto... né? Eu tenho vários pacientes. Motorista de caminhão, médico, enfermeiro, pessoal da área da saúde. E o jovem também que tem essa jornada dupla, como nós, eu também passei por isso, de trabalhar e estudar. Né? Porque o tempo que tem livre é à noite. Daí para estudar, para não dormir, para não ter cansaço, ele usa esse ativo da droga, da cocaína. E com o passar do tempo, ele vai usando isso, as drogas, como remédio para o efeito colateral. Então, se eu cheirar cocaína, ela vai me tirar o sono e a fome. Aí como que eu resolvo essa questão? Fumando maconha. Porque daí a maconha vai me dar vontade de comer e vai me dar sono. Aí eu consigo dormir. Só que daí as coisas vão complicando, né? É por isso que o cérebro vai adoecer. E aí quando esse sujeito que usa múltiplas drogas chega para tratamento, ele já vai chegar comprometido. Então ele tem a questão da dependência química que tem que tratar, e se ele está nessa questão que eu estou falando agora, usando a cocaína para não dormir, para ganhar tempo, e a maconha para comer e para dormir, ele vai chegar lá no mínimo ou depressivo, ou com ansiedade, ou com uma bipolaridade. Porque é essa confusão mental, né, que no primeiro momento os sintomas eles são tudo parecidos. Você não sabe se aquele sintoma que ele está tendo é por conta da droga que ele está usando, quando ele está usando, e quando ele está em tratamento, por exemplo, por internação, você não sabe se aquele sintoma é da abstinência, da falta da droga, ou é uma bipolaridade. A gente só vai ter um pouco mais de certeza depois de a média de 45 dias. Quando a droga, a cocaína no caso, ou a maconha não está mais fazendo efeito naquele organismo, e se persistir aquele sintoma, aí já é uma bipolaridade ou uma depressão. Então no primeiro momento a gente não sabe o que é, mas a gente sabe como isso é formado. Então conhecer, saber a droga que o sujeito usa, quando que começou, qual que foi a primeira, depois a segunda, a terceira, é importante.
E se a gente souber o efeito colateral que ela causou na vida desse sujeito, também é importante. Então percebe que como é importante a gente saber todas essas informações para fazer um diagnóstico mais preciso, porque a recaída, a recidiva da doença, ela se dá por conta dessa complexidade. Às vezes a pessoa não consegue parar de usar droga, ela fica em tratamento, mas o diagnóstico não foi preciso, ela sai do tratamento e volta ao uso. Geralmente o paciente que eu pego, que tem várias recaídas, vários tratamentos, tem uma comorbidade que não foi identificada. E se foi identificada, não foi devidamente tratada. Porque eles têm, a maioria, né, não são todos, eles têm uma resistência à medicação. Eles não gostam de tomar o remédio porque é uma droga, como as outras, e tem um efeito colateral. Então eles não seguem ali a medicação à risca. A minha amiga Josi entrou por aqui, boa noite, seja bem-vinda. Ângela Menezes, a Maria Melo, minha amiga Miralda, meu amigo Eduardo Matos, seja bem-vindo. Cristina Kojima está por aqui, a minha amiga Vera Lúcia Serafim está por aqui, seja bem-vinda. Meu amigo Gilney e o William. Então tem diferença da droga, da dependência que esse sujeito tem. Assim como a comorbidade. Então, se comorbidade não, a compulsão. Se a pessoa é compulsiva por jogo, ela tem um comportamento, um sintoma, um efeito colateral, como você quiser chamar. A pessoa que é compulsiva por alimento tem outro. A pessoa que é compulsiva por compra tem outro. Mas sempre vai estar relacionado a um nível, a um grau alto de ansiedade e o oposto, a depressão. Então, quando o sujeito fica ansioso, que você percebe que ele está eufórico, isso quer dizer alguma coisa. Geralmente é quando ele vai fazer o que ele tem necessidade de ser feito. É usar droga, é jogar, é comer, é ir pro ato. Então antes tem uma mudança fisiológica que é identificável por aquele que sabe. Então, por exemplo, nós temos aqui, nos assistindo hoje, tem mães aqui, tem dependentes, tem pessoas que sabem o que eu estou falando, porque tem uma mudança fisiológica no corpo. Esse grau de euforia, de ansiedade, a pessoa fica andando para lá e para cá, ela soa, ela fica, sabe? Você sabe o que eu estou dizendo. Eu fico assim quando eu tenho um projeto, alguma coisa, que eu estou depositando ali a minha libido, que eu quero que aconteça, que eu estou criando alguma coisa, eu fico nesse mesmo pique, eu perco até o sono, quando é uma coisa importante para mim, né? E eu lembro que eu já estava, lógico, meu filho tem 14 anos, né? Faz 23 anos que eu não uso mais drogas e tal. E eu fui aprender isso depois de um tempo também, né? Eu fui ter essa consciência
de como eu funcionava, depois que eu mergulhei nesse processo de autoconhecimento, uns 5, 8 anos, que eu fui identificar como o meu organismo funciona, como eu funciono, o Carlos funciona. E aí eu casei já com 38 anos, quando eu tinha 40 anos o meu filho nasceu. E aí nesse processo eu fui identificando esse sintoma no meu filho, né? Essa coisa que eu estou falando para você, assim, de uma mudança de comportamento, né? Então o meu filho, ele é ansioso. Então a gente tem uma viagem, a gente marcava, nós vamos lá para Curitiba, lá na casa do seu padrinho. Nós vamos para Caxias. Ou ele era atleta quando tinha uma competição. Então ele não dormia. Ele tinha dificuldade para pegar no sono por conta daquela euforia, como se fosse. Então nós temos já isso, né? Ou quando a gente está com medo, está inseguro, nós ficamos tristes, deprimimos quando temos alguma coisa. Então a gente tem esse sintoma que é do sujeito semelhante ao sintoma que a droga. E quando usa a droga, isso vai ao extremo, potencializa. Percebe? Então, quando a gente tem esse olhar como terapeuta, que a gente consegue olhar para esse sujeito com essa profundidade, fica muito mais fácil de nós atingir o nosso objetivo, que é estabilizar esse sujeito. Explicar para ele como ele funciona e o que ele pode fazer para diminuir aquilo. O William fez uma pergunta aqui. A falta de conhecimento mata ou deixa marcas profundas? Concordo plenamente com você, William. Mas o autoconhecimento é um processo, né? Esse olhar para dentro, né? Porque quando a gente fala de conhecimento, é interessante porque, que nem eu estava comentando, né? O médico é uma pessoa que ele tem um alto nível de conhecimento, né? Então a medicina é uma ciência que você tem que estudar ali o tempo integral, né? É diferente, por exemplo, da psicologia. Então você tem que conhecer o ser humano, né? A anatomia, como funciona cada célula, cada órgão, tudo direitinho, né? Então tem que saber, tem um nível de conhecimento alto, tem que conhecer química, física, biologia, várias ciências, né? Advogados, juízes, filósofos, psicólogos, né? Psicanalistas. Então o conhecimento por si só não resolve, né? Por isso que é autoconhecimento, é para dentro, não para fora, para dentro. É esse olhar intrínseco que o terapeuta tem que conhecer. Para conhecer o ser humano, lógico, ele vai ter que estudar e vai ter que beber lá na fonte, né? Eu sou psicanalista, né? A psicanálise, ela estuda desde lá da antropologia, sociologia, filosofia, psicologia, psiquiatria, para entender o ser humano, né? E tudo isso nesse contexto sócio-histórico que nós vivemos, na nossa cultura. Porque no país que a gente vive, nesse contexto sócio-histórico, não é fácil.
para você fazer aquilo que precisa ser feito. Eu aprendi muito trabalhando aqui em São Paulo. Coisas que outros profissionais em outros lugares do país não têm essa oportunidade. Porque a miscigenação é muito grande aqui em São Paulo. Então, por exemplo, eu sou gaúcho. Eu vivi a metade da minha vida numa cidade só, Caxias do Sul. Então, o contexto sócio-histórico é ali. O gaúcho eu conheço. Conhecia muito mais, mas conheço ainda. Então, se eu trabalho lá em Caxias, eu vou receber quem lá no meu consultório? Vocês sabem que o Rio Grande do Sul ele foi colonizado por italianos e alemães. Então, aquele paciente que está na minha frente, ele tem essa origem. Então, eu tenho que conhecer um pouquinho, nesse sentido sócio-histórico, da onde que veio os avós, os pais e tal. E italianos e alemães. O que já é uma tarefa que não é fácil. Eu tenho que estudar tudo isso e mais o contexto sócio-histórico. Então eu tenho que saber que os imigrantes alemães vieram para o Brasil por conta da Grande Guerra, fugindo lá do regime autoritário do Hitler. Os italianos vieram da Itália também por conta da Grande Guerra, fugindo do regime autoritário do Mussolini. Eu tenho que saber um pouco da história. Não da história do sujeito, da história também. Por isso que nessa profissão você tem alguns pré-requisitos, né? Você tem que gostar de ler e ser curioso. Muito curioso. Eu falei ontem aqui, né? Até eu vi o Eduardo colocou no story dele, que o que muda o mundo não são as respostas. O que muda o mundo são as perguntas, os questionamentos. E nesse lugar, em São Paulo, então aqui tem gaúcho, tem mineiro, tem cearense, tem capixaba, tem nordestino, tem baiano, tem... Sabe? E o paciente, ele ajuda você. Como que era lá e tal. Porque é uma realidade diferente da minha lá do Rio Grande do Sul. Que até eu chegar aqui eu não sabia. Eu tenho uma história que eu conto. Eu tinha um amigo que trabalhava comigo na época que eu vim para São Paulo para trabalho, né? Eu trabalhava no comércio, era vendedor, gerente de vendas, essa questão toda aí. E aí tinha um rapaz que trabalhava comigo e um dia ele estava contando a história dele para mim. Uma pessoa simples que veio lá do norte e tal. E eu sempre gostei de gente, de história, de contar e de ouvir história. E ele estava falando para mim assim, esse gaúcho, quando eu vim para cá, que eu cheguei em São Paulo, que eu abri a torneira e saiu água limpa da torneira, eu jurei para mim mesmo, nunca mais eu saio desse lugar. Olha só. Que do lugar que ele vinha, ele não tomava água limpa. Que coisa, né? Então, na minha cidade, Caxias do Sul, a água é limpa, melhor que a água de São Paulo. Eu levei meu filho para lá, para Caxias, ele veio correndo lá, um dia eu estava lá brincando com as crianças, com meus sobrinhos, e ele veio correndo me dizer que eles estavam tomando água da torneira, tomando água da mangueira, né? Eles estavam lá lavando o carro, alguma coisa assim.
E ele pediu se ele podia tomar também. Ele nunca tinha tomado água da torneira da mangueira. Eu disse, não, essa aí você pode tomar, que essa aí é boa. Mas ele não só tinha tomado água mineral, filtrada. Porque é a nossa realidade aqui em São Paulo. Tem gente que toma? Tem. Mas é boa água? Não. Sabemos que não é. Então, para você ver, né? Então são situações totalmente diferentes. E se a situação é diferente para esse sujeito, também tem uma diferença, porque eu tenho que entender a realidade sócio-histórica desse sujeito que está na minha frente. Entender qual que é a dificuldade. O que esse sujeito está me dizendo. Então tem que buscar se aprofundar um pouco mais, né, nisso tudo. O Eduardo está dizendo assim, gaúcho, macho e tal, é por aí. Essa é a nossa fama, né? É que lá no Rio Grande do Sul a gente teve várias batalhas, né? O Eduardo, eu contei para ele a história, né? Quando a gente pega a bandeira do Rio Grande do Sul, então a bandeira do Rio Grande do Sul é verde e amarela, e no meio tem uma faixa vermelha. Aquela faixa vermelha no meio do verde ou do amarelo é o sangue do gaúcho que foi derramado nessas batalhas. A principal dela, a Revolução Farroupilha, né, que a gente comemora no dia 20 de setembro de todos os anos. Tem uma semana de festa. Por isso que o gaúcho tem essa fama em outros lugares. Ah, gaúcho macho, é por conta disso. E a gente tem que segurar essa onda aí. O William está concordando aqui, verdade, sou um adicto e minha cultura foi essa, de drogas, bebidas. Fui julgado como safado por não ter todo o conhecimento verdadeiro da causa. Isso aí, William. E hoje ele tá trabalhando aí na área. Seja bem-vindo aí, William. É isso aí, nós temos aqui falando disso para a gente ter um conhecimento maior e mais profundo sobre essas questões todas. Porque nós temos que olhar para a dependência química com essa profundidade. Senão a gente não trata. Senão a gente não encontra a causa. Nós vamos estar tratando do sintoma. E o sintoma é fácil, é só você pegar e internar a pessoa lá, põe lá num lugar onde não tem a droga, não precisa ser nem numa clínica, pode ser na sua casa mesmo, num quarto, num banheiro. E aí a pessoa não usa. Mas na primeira oportunidade que ela tiver, que é o que acontece. Por quê? Porque ela não tem consciência, não foi feito o trabalho que deveria ter sido feito nesse processo. E às vezes o sujeito não permite também, né? O sujeito se fecha, e se o terapeuta não tiver esse nível de conhecimento, ele não auxilia o sujeito no tratamento, ele não abre essa porta. O sujeito entra fechado e sai lacrado. E daí não acontece a mudança. Então a gente tem que ter o conhecimento e a prática. E é isso que eu pretendo fazer nesse curso que a gente vai estar lançando aí, provavelmente no mês que vem ou no começo do ano, não sei ainda, a gente não definiu a data. Mas a gente está divulgando esse trabalho, que é onde eu vou explicar a minha técnica, o que nós criamos esse método na saúde mental extrema e nós vamos ensinar esses terapeutas. E eu estou aqui mostrando o recurso que a gente tem e aonde
a gente vai chegar? Né? Porque eu quero ensinar a descobrir a causa. Porque se a gente descobrir a causa, fica muito mais fácil. É por isso que eu tenho resultado no meu trabalho. Fácil, geralmente não é. Fácil é começar a usar droga, fácil é voltar a usar droga. Parar não é para ser fácil, mas é para valer a pena. Então, mesmo que não seja fácil, tem que valer a pena. Porque é isso que a gente tem que buscar desse sujeito que está na nossa frente. O que vale a pena para ele? O que tem valor para ele? Porque às vezes ele não sabe o valor que ele tem, a força que ele tem. E a gente vai ajudar esse sujeito nessa jornada. Percebe? Então, além de explicar, ensinar o método e a técnica, eu para essa primeira turma, esse curso eu nunca dei. Então, para essa primeira turma, eu vou estar lá junto. Eu quero que ele tenha resultado. Porque o que é a promessa? Que você, como terapeuta, você vai poder ganhar R$9.000 por mês trabalhando 3 horas por dia. Por que você tem que trabalhar só 3 horas por dia? Porque você precisa estudar para ter o resultado do seu trabalho das 3 horas. Então eu vou ensinar para você todo esse processo. Porque esse salário de R$9.000 eu consegui no primeiro mês que eu comecei a trabalhar como terapeuta. Como que eu consegui? Porque eu já fazia um trabalho antes, voluntário, nos grupos, aonde eu aprendi, e quando eu apliquei a minha técnica, ela deu certo. Então eu testei, tem várias pessoas que conseguiram, eu trouxe um aqui para falar, o meu amigo Anderson, que faz pouco tempo que ele está trabalhando como terapeuta e ele já conseguiu um resultado maior do que os 9K, os R$9.000. Quem que não quer? Né? Porque é isso. Se você almeja isso, eu vou te ensinar o passo a passo e vou te ajudar a conseguir isso. Por que agora eu vou dar o sangue? Porque eu quero mostrar resultado. Eu quero que você tenha resultado. Porque se você tiver resultado, eu também vou ter. Né? E eu não tenho dúvida. Porque eu já testei. Lógico, eu não sou... Não vou trazer um negócio aqui para você que não deu certo, que eu não testei. Se você fizer lá o passo a passo, não tem como dar errado. E eu vou auxiliar você ali, nessa jornada. Certo, meus amigos? Então nós voltamos aqui amanhã para falar do mesmo assunto, mas com um tema diferente. Então amanhã nós temos o nosso quadro, que é a codependência no divã. Então hoje eu falei da dependência, da profissão de terapeuta, e amanhã nós vamos falar especificamente da codependência e também da profissão de terapeuta, como que a gente pode ajudar, auxiliar esse codependente aí que faz parte do processo também do tratamento. Certo? Então, um bom final de feriado, um forte abraço, até amanhã e se cuidem.